Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentalcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre bem-estar e felicidade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio e a gente vai falar sobre bem-estar e felicidade. E o nosso título do nosso bate-papo é Como Posso Ser Feliz. E para ajudar a gente nessa tarefa, a gente tem a psicóloga Camila Bertuzzi, que vai se apresentar para a gente aqui. Olá, Camila. Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Camila Bertuzzi, eu sou terapeuta, psicóloga, dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Fiz uma especialização, inclusive, sobre psicologia positiva com meu colega aqui, o Júnior, o psicólogo Bardi. E hoje vamos conversar um pouquinho, já que felicidade é um tema que as pessoas sempre falam sobre e muitas vezes as pessoas têm dificuldades no dia a dia, de encontrar elementos concretos para buscar isso. Perfeito. Vamos lá, então? Bora, eu acho que nosso primeiro desafio que a gente vai colocar aqui para você já começar respondendo é essa definição de felicidade, bem-estar, como a ciência vê isso. Ok. Bom, o que nós temos que pensar? O Martin Seligman, que é o inventor, que foi quem fundou a psicologia positiva, em seu primeiro livro, Felicidade Autêntica, inclusive ele teve um impasse com a editora, de que desde o início ele não aceitou muito bem esse termo, mas por uma questão de aceitação do público em geral, ele acabou aceitando colocar esse nome, mas logo no seu segundo livro, que se chama Florescer, que ele traz o conceito do quê? Felicidade, gente, para ele estava muito vinculado a senso comum, a você simplesmente na vida buscar por prazeres imediatos, prazeres que não envolvem, uma responsabilização da pessoa, com um nível de energia, gasto mínimo para aquilo, prazeres simples que a gente tem no dia a dia, como por exemplo, simplesmente comer, beber, enfim. E eu acredito, inclusive, que esse conceito novo de bem-estar, ele já nos faz refletir diferentemente sobre toda essa premissa que tem esse embasamento da psicologia positiva, do florescer, de quais elementos na minha vida que eu preciso, o que eu preciso desenvolver, ele traz muito mais essa noção de ação e autorresponsabilidade nossa, de nós conseguirmos, através de alguns meios, de algumas ações, de alguns comportamentos que a gente escolhe voluntários a buscar por esse bem-estar. Perfeito, Porque é quase que instantâneo a associação da felicidade à questão mais das emoções positivas, essa vida mais hedonista. Não que ela não faça parte do bem-estar, mas ela é uma pequena parte de um todo. Então, acho Exatamente. que faz sentido. Acho que pensando nisso, a gente pensou em trazer uma teoria do Seligman, né, Camila? Isso, a gente pensou em trazer o PERMA, que é uma teoria onde tem 5 elementos. Agora foi acrescentado o sexto, vitalidade, em que ele traz justamente essa questão de... O primeiro ponto é emoções positivas, mas que não é só isso, não é só a questão da gente se sentir bem no determinado momento, e sim que tem outros componentes que fazem a gente ter uma vida significativa, uma vida plena, digamos assim. Perfeito. Então, nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar em cima da base teórica do Seligman, do PERMA-V, e a gente vai destrinchar um pouco sobre isso para que vocês entendam quais são os elementos que a ciência entendeu que são importantes para desenvolver uma felicidade, um bem-estar. Então, a gente pode começar pelas emoções positivas. O que você acha, Camila Bertuzzi? Antes de nós entrarmos no PERMA, eu gostaria de ampliar uma visão, a respeito do que nós vamos discutir hoje acerca de um dos pilares da psicologia positiva, Perfeito. Que na verdade a gente trabalha em cima de dois,
que tem as forças de caráter, que seria um desses pilares, né, que envolveria de você descobrir quais são as suas forças de assinatura, né? Forças de assinatura seria quê? Quais são especificamente meus pontos fortes, né? De você saber quais são as suas habilidades mais potenciais que você tem e você trabalhar em cima delas, né? Juntamente com esse outro pilar, que é o PERMA, para você vir obter a maiores índices de, obviamente, bem-estar e dos elementos que nós vamos entrar especificamente dentro do PERMA. Eu não lembro exato quantas, são 20... São quantas? 24, eu acho que são, né? 26 forças de caráter. Tava lembrando, existe um inventário, existe um questionário que você pode responder para descobrir as suas forças de assinatura. Faz tempo que eu fiz, eu não lembro o meu acho que era curiosidade. Você chegou a fazer? Cheguei. Qual que deu o teu? O pior que eu também não lembro. Você chegou a fazer, Camila? Eu fiz, inclusive, eu sempre tenho isso anotado em algum lugar. O meu deu, acho que amor ao aprendizado, criatividade, que era? Mas é muito interessante. Quando você olha essas forças de caráter, fica muito nítido quem você é, né? Quais são essas suas qualidades mesmo. Porque eu vejo muito isso no meu dia a dia em relação à criatividade. Eu sempre busco, assim, formas diferentes de fazer o meu trabalho, né? Para mim, simplesmente fazer o feijão com arroz, bater o cartão, não é o meu perfil. Eu sempre tenho que estar caçando coisa nova para estudar e isso junta a questão do amor ao aprendizado, né? Mas é muito legal você ter consciência dessas forças e você encontrar formas no seu dia a dia de como aplicá-las, né? Porque ele traz na teoria o quê? Que a gente não tem que se preocupar com as forças lá de baixo, né? Com as forças que, digamos assim, eu teria um menor potencial, mas eu tenho que me focar nessas 5 primeiras. Tem o amor também, me lembrei. Eu tenho essas 5 forças, então se eu investir minha energia nessas habilidades que eu já tenho, em potencializá-las, aí sim que eu vou conseguir obter o bem-estar, né? Que a gente só vai trabalhar em alguma força que está mais fraca se você tiver algum interesse particular em desenvolver aquilo devido a uma determinada demanda da sua vida. Caso contrário, não. O que eu acho bem legal dessa teoria, porque quando a gente percebe em trabalho ou em convivências, a gente percebe que as pessoas nos trazem sempre o que está de pior. Elas não colocam nossas qualidades, elas colocam o que a gente tem que desenvolver, o que a gente não faz bem. Então, eu acho legal essa questão de a gente perceber o que a gente faz bem, todas as nossas virtudes e potencializá-las. Exatamente. Sensacional, Camila. Exatamente. É exatamente isso o ponto. Eu só quero... É que essa questão de força de caráter é um tema tão interessante que, se deixar, eu acho que a gente vai muito longe. Vai. E eu acho que vale até um outro podcast para falar um pouco sobre isso. Já fica o convite, Camila. Ótimo, podemos já estar marcado já. Aí, pronto, a gente já tem um dia. Bom, vamos falar sobre o PERMA, vamos falar sobre o PERMA V. Talvez valha a pena a gente falar os elementos, daí a gente entrar um por um, pode ser? O que vocês acham? Pode ser. Ótimo. Então pode ir lá. Pode mandar bronca. Eu vou deixar para você falar. Ok. Eu olhei aqui, gente, são 24 forças pessoais corrigindo, tá? Você estava certo. Então, vamos lá, gente. Qual que é o objetivo do PERMA? O PERMA tem o objetivo justamente da gente aumentar os nossos níveis de bem-estar, né? E a combinação desses elementos, né? Já dentro do PERMA, a gente tem que desenvolver, sim, todos esses elementos, né? Se a gente desenvolver todos esses elementos, se a gente conseguir cumprir nossos objetivos, nossas metas em relação a isso, nós teremos maiores índices de bem-estar. E como é muito associado, né, psicologia positiva a emoções positivas, nosso primeiro ingrediente seria a emoção positiva, que está vinculado a esse conceito mesmo, né, de felicidade, mas lembrando que não é somente isso, e satisfação com alguns aspectos em gerais
a respeito da vida, né? Então, envolve a gente pensar em quais atividades que eu faço no meu dia a dia que faz com que eu tenha emoções positivas, né? Esperança, otimismo, confiança, segurança, gratidão, né? Tanto que uma das técnicas que que já é mais comum, né, que muitas pessoas já ouviram falar sobre, tem a ver com o diário de gratidão. E o diário de gratidão tem a ver justamente com esse aspecto de você, ao final do seu dia, pontuar 3 aspectos do seu dia que foram positivos como uma forma de você dar mais validação, né, a esses pontos fortes. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência, né, através, obviamente, do nosso sistema límbico, que foi muito mais desenvolvido do que o nosso neocórtex, né, que é onde a gente guarda as informações mais racionais. Então, o nosso funcionamento automático tem mais a ver mesmo com buscar pontos negativos, pontos fracos, e buscar por emoções positivas, uma visão mais positiva, acaba sendo um esforço adicional da nossa parte. Perfeito. E eu acho assim, quando a gente tá falando de emoções positivas, muitas das vezes a gente tem que pensar talvez na ideia de compor um dia, uma rotina que você tenha a oportunidade de experienciar situações que geram bem-estar. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de colocar isso dentro de uma rotina. E eu acho que é importante a inserção da rotina, porque às vezes quando a gente pensa em, ah, não, tudo bem, é muito importante, é uma questão de uma viagem, mas a tua rotina ela tem que ter elementos que te geram bem-estar. E, Exato. não é? Porque às vezes eu falo, não, eu tô aqui trabalhando para no final ali do ano poder curtir, mas é um Não. pouco problemático, não é? E, O florescimento está justamente nesse conceito que você está falando da jornada, do caminho, e não de um ponto final, né? Parece que a gente vive esperando um grande ponto final, ao final do filme, ao final do livro. Não, gente, o livro é legal enquanto a gente está lendo ele, não quando a gente termina ele. Quando terminar ele, a gente vai ter que passar para outro. E nesse aspecto, tem um conceito dentro da psicologia que é o savoring, que é a capacidade de saborear a experiência, que muitas vezes dentro do nosso consultório a gente tenta introduzir essa noção e introduzir alguns exercícios para treinar a pessoa, não só colocar elementos que geram bem-estar no dia a dia, na rotina, mas também como a capacidade de curtir a experiência. E eu acho que o Diário da Gratidão é fenomenal, porque ele não é só curtir a experiência, é lembrar que teve a experiência também dá um bem-estar, né? Exato. Eu acho que seria legal a gente dar exemplos, por exemplo, de coisas que a gente faz no nosso dia a dia que promovem emoções positivas. Certo? Certo. Começando com um exemplo, porque assim, eu percebo que principalmente nesse tempo de pandemia em que a gente está muito restrito, às vezes a gente fica preso a coisas do tipo emoções mais negativas, a gente vivencia coisas negativas o tempo todo. Então, um exemplo que me ajuda bastante é brincar com a minha cachorra, ter um livro de literatura que eu goste, café me ajuda também. E você? Aqui com o meu. Eu pensei café, eu pensei eu café. Eu não vivo sem o meu café e sem meu chá. Eu também, eu acho que todo mundo aqui é viciado em café. Sim. Eu também vejo isso, assim, a questão do café, a própria questão, para mim, coisas lúdicas funcionam muito, alguns jogos me interessam, a própria possibilidade de caminhar ao ar livre é uma atividade interessante, apesar de nessa a gente estar restrito em algum sentido. Não estar podendo, né? E é legal que isso já entra até na vitalidade, né? De ficar em movimento. De junta duas coisas. E tem um outro componente também que é a expectativa da ação, né? Por exemplo, eu não tô vendo um exemplo agora. Você entende o que eu quero dizer? Tu tem uma atividade que vai gerar bem-estar na tua rotina e até chegar nela, você vai meio que desenvolvendo uma expectativa. Então você vai usufruindo dela antes dela acontecer. Vocês têm algum exemplo?
tipo quando tá saindo do trabalho e eu já tô na expectativa de que minha cachorra vai estar me recebendo. Exatamente! Ai, que linda! É um exemplo de emoção Muito positiva, bom. Sim. sensacional. E a sua rotina, Cal? O que que você coloca? Olha, já aliando isso às minhas forças de caráter, né, que esse é o objetivo da teoria, como eu tenho essa questão do amor ao aprendizado, eu reservo todos os dias um momento da minha vida em que eu vou ler, em que eu vou estudar algo, né? Uhum. E aí eu vou revezando, né? Tanto que eu atendo a partir da tarde. De manhã é o meu momento de, por exemplo, levantar, fazer uma atividade física. Gente, fazer atividade física eu também é uma vida. coisa que eu gosto muito. Eu amo, por exemplo, natação. Gente, eu amo acordar de manhã com aquela expectativa, abrir a janela, ver o sol, falar, ai, hoje eu Vou vou poder nadar. nadar. Hoje vai ter natação, Sim. que não tá tendo na última semana, né? Sim. Mas, enfim, de poder nadar já é uma coisa que eu amo, né? Que é uma coisa que... de eu ir aperfeiçoando, né? Essa questão de ser uma habilidade que tem um nível de você ter que ir aperfeiçoando aquilo que você já faz, né? Não, acaba não sendo uma coisa de forma muito automática. Eu amo isso que o Júnior falou, o cheiro da natureza. Gente, eu sou apaixonada pelo cheiro da natureza. Para mim, aqui em Maringá, caminhar em algum parque e sentir o cheiro da natureza, aquele solzinho da manhã, eu amo. Amo, amo, amo. Amo animais de estimação, então sempre que eu tenho uma oportunidade, eu pratico o meu amor beijando os cachorros por aí que eu vejo pela cidade. Gosto também no final do dia eu assisto geralmente ali 1 horinha antes de dormir de Netflix, vejo alguma série, alguma coisa. Gosto, por exemplo, de provar alguma comida diferente, né? De comer algo que eu não tenha comido, dessa forma também de exercitar o paladar de diferentes formas é uma coisa que me atrai muito também. Eu gosto disso. Diferentes temperos, coisas que eu nunca comi, isso é uma coisa que eu gosto também. Só um adendo à questão das emoções positivas, talvez para colocar a importância delas. A gente sabe que há fortes indícios que se você coloca emoções positivas, você tende a ter uma capacidade maior de resolução de problemas. Você aumenta a tua criatividade, você também tem um comportamento mais pró-social, que seria um comportamento mais pró-social. Você está mais disposto a ajudar as pessoas ao teu entorno. Então, tá aí a importância de você tentar compor uma rotina que tenha momentos que te propiciem esse bem-estar subjetivo, esse momento de afeto mesmo, de contentamento, alegria, né? Sim. E já te adiciono um ingrediente também. Melhora o nosso sistema imunológico. Aí, ó, é importante. Estamos numa fase que nosso sistema imunológico está precisando estar em dia para, obviamente, coisas ruins não acontecerem, né? Exatamente. Ótimo. Talvez a gente pode ir para o próximo elemento, né? Que é o engajamento, né? E o engajamento está muito ligado com fluxo também, né? Que é outro termo. Explica um pouco para a gente. Certo, engajamento, né? Ele veio dentro da teoria do grande Mihaly, que também é um dos grandes nomes dentro da psicologia. Você consegue falar o sobrenome dele? Eu não consigo. É impossível. É impossível. É impossível. Já tentei várias vezes para aprender o sobrenome dele. Eu também já tentei. Não dá para mim. Csikszentmihalyi, é uma coisa assim que eles falam, mas não... É uma coisa assim. Desculpa mas, te interromper. Enfim, é alemão, né? Meu alemão não é muito bom, não. Enfim, tem a ver com esse conceito dele, como ela falou de fluxo, né? A tradução para o termo flow, né? E o termo flow envolve o quê? Você justamente se envolver em atividades do qual você tenha algum nível de habilidade, porém, entretanto, todavia, que envolva um certo nível de esforço
né? Que envolva uma concentração, que envolva uma imersão naquilo que você está fazendo naquele momento, como, por exemplo, no meu caso, a natação. É algo que eu já sei fazer, né? Que eu já tenho habilidade, mas eu tenho que ter um esforço, uma concentração para executar os movimentos de uma melhor forma, para conseguir administrar melhor meu ritmo de respiração, ou seja, tem que haver um nível de esforço, né? E aí o que acaba acontecendo? Quando a pessoa ela perde essa noção temporal, né? Essa noção de tempo, porque ela está totalmente imergida naquela atividade, é quando a gente apresenta esse flow, né, que ele fala. E o flow envolve justamente aquela ideia, né, do mindfulness. A nossa cabeça tem que estar onde os nossos pés estão. Então, se eu estou praticando uma habilidade do qual eu estou exercendo as minhas forças de caráter, isso exige um esforço, mas eu tenho um certo nível de habilidade, isso é flow. Perfeito. Queria acrescentar? Eu acho até legal que naquele livro Florescer ele coloca muito a questão de que quando você está no flow, muitas vezes você não tem pensamentos, emoções na hora, mas depois você olha em retrospectiva e percebe o quanto aquilo foi significativo. E até tem um filme que está muito em alta, bom, estava, que é o Soul da Disney, que é justamente esse. O personagem principal está em flow nos instrumentos musicais, e eu achei muito bom. Os exemplos mais clássicos, assim, para você falar de flow, tem relacionado à atividade física, instrumento musical, mas com certeza pode ter outros, né, como o próprio trabalho, eventuais momentos do trabalho, e entre outros. Eu acho que o mais legal é a gente deixar... Por exemplo, agora, para mim, isso é uma coisa de flow. Uhum. É uma coisa que me gera esse flow. Eu tenho que estar aqui, presente, focando minha atenção. Eu tenho um certo nível de habilidades, né? Mas eu também tenho que lidar com, por exemplo, ingredientes novos que vocês podem vir a trazer, que vai me desenvolver cognitivamente de alguma forma. Agora seria um flow. Perfeito, sim. É um ótimo exemplo, assim, na minha cara. Sim. Tava aqui, ó. Tá vendo como a gente está tendo níveis maiores de bem-estar no momento que a gente não vê? E essa questão de você conseguir falar assim, putz, essa experiência foi isso é importante, não só para você replicar, mas também a própria, que nem você falou, a própria consciência do estado que você esteve também gera esse sentido, esse significado, né? Bom, vocês queriam acrescentar mais uma coisa? Pode falar. Se nós formos pensar, a hora que a gente terminar, por exemplo, esse podcast, o que nós vamos pensar? Nossa, que legal, deu tudo certo, sei lá o quê, nananã, né? Sim. E aí, obviamente, a gente vai ter aquele momento que, nossa, quais habilidades que eu preciso dar uma aperfeiçoada, uma melhorada, mas é esse caráter de você sempre olhar, assim, os pontos fortes, né? E você conseguir... sentir emoções positivas, você sentir que você tá engajando a tua vida num sentido que você busca, né? Porque provavelmente essa atividade que nós estamos realizando hoje é algo que faz sentido para nós três. De uma meta maior. Então, a gente está curtindo esse momento, a gente não está esperando, né, obter maiores níveis de bem-estar somente quando a gente tiver um retorno específico disso. Não, a gente está curtindo o aqui e agora. Perfeito. Perfeito para mim. Quer próximo? Podemos ir próximo. Relacionamentos saudáveis. Relacionamentos é uma coisa complicada, né? Principalmente que nós psicólogos pegamos muitos pacientes com essa demanda dentro do consultório. Acredito que, né? A gente também tem uma aprendizagem social muito errônea acerca de determinados conceitos, né? Então, entrando em relacionamentos, tem a ver justamente com o quê? Relações positivas, seguras, confiáveis, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Então, esse é o momento, o quê? Que você vai parar, olhar primeiro para você mesmo e pensar: como está o meu relacionamento comigo mesma?
como Sim. eu estou me relacionando comigo mesma, né? Para, como uma consequência, a gente observar como está o nosso relacionamento ao redor. Quais são as pessoas que você tem escolhido estar na sua vida? E eu acredito que justamente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, há mais de um ano, os nossos relacionamentos pode ter sido algo que nós questionamos muito nesse momento, né? Porque muitas vezes a gente se envolve de uma forma automática na nossa vida, a gente permite a entrada na nossa vida de certas pessoas que às vezes não têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos que nós. E eu acredito que um ponto forte, né? Se existe, né? Mas existe sempre. Um ponto forte, um aprendizado que a gente pode tirar de tudo isso é como eu tenho levado a minha vida, que tipo de relacionamento eu estou desenvolvendo comigo e com os outros, né? Perfeito. E eu achei legal esse apontamento da... É necessário uma percepção pessoal, né? Um autoconhecimento para que você consiga cultivar relacionamentos bons. Você você tinha falado nos 3 elementos que eu achei interessante. Eu tinha visto naquele O Jeito Harvard de Ser Feliz que ele coloca 3 tipos de relacionamentos, eu achei bem legal. Que são os pilares, as pessoas que nos apoiam, a, as pontes e os extensores. Verdade. Que as pontes ele Verdade. colocou como as pessoas que nos levam além e os extensores as pessoas que nos fazem ser melhor. E eu acho isso muito importante, porque às vezes, como você disse, às vezes a gente mantém pessoas que não fazem sentido, que não são nenhum desses 3 pilares, que, muito pelo contrário, nos colocam para baixo. Então, eu acho bem legal essa questão de relacionamentos saudáveis. Sensacional. Pode falar. E eu acredito que para isso a gente precisa rever esses nossos conceitos, né? O que realmente, qual é o significado de amor, qual é o significado de dependência, qual é o significado de apego, né? E essas regras sociais também que muitas vezes a gente vem como uma consequência e a gente não para, olha para trás e realmente pensa, né? E reflete acerca disso. Muito bom. Eu ia falar que uma conexão entre relacionamentos interpessoais e emoções positivas é que algumas das vezes quando você compartilha situações e experiências positivas com outras pessoas, tende a aumentar a sensação de bem-estar. Só que nem você colocou esse adendo, né? É problemático quando isso vira uma dependência e a pessoa não consegue ter a experiência de bem-estar em situações sozinho, né? Então, acho que isso é relevante. Porque eu acho que qualquer área aqui do PERMA, dependendo de como ela se relaciona na vida, ela pode se tornar uma coisa problemática. Emoções positivas, Exato. relacionamentos, o próprio engajamento, né? Por isso que a gente coloca a ideia de que desenvolver todos esses elementos e não somente um deles, porque um deles não vai te gerar bem-estar, porque se a pessoa ela pega um extremo, eu só vou desenvolver na minha vida, por exemplo, emoções positivas, o que vai acontecer? Todo excesso esconde falta, Sim. né? E aí a pessoa, ela vai falar assim, nossa, mas eu tô fazendo esse elemento, não tô sentindo bem-estar, né? Mas é porque você não está desenvolvendo os outros. E a vida é justamente essa dinâmica da gente estar tentando equilibrar tudo. É esse tentando e esse caminhar e ir equilibrando tudo e resolvendo coisas. Uma hora uma coisa vai estar um pouquinho melhor do que a outra, mas a vida envolve essa dança, né? Cultivo, da gente entrar nesse ritmo. Nunca chegaremos num ritmo perfeito, né? De que tudo vai estar desenvolvido no mesmo nível. Não, não é realista essa expectativa. Mas é realista a gente esperar o quê? Que você tenha alguma ação no sentido de desenvolver os 5 elementos. E eu acho que quando a gente fala de felicidade, talvez dentro dos... A gente vai falar os outros componentes do PERMA, mas emoções positivas é o que talvez as pessoas mais buscam, né? No sentido de uma vida mais hedonista.
E a problemática, né? Porque tem o tal defeito da habituação. Então a pessoa vai buscando estímulos, ou seja, situações atrás de situações para gerar emoções positivas e ela vai se habituando. Talvez o exemplo clássico que a gente ouve, lê com frequência é, por exemplo, tu comprou um carro hoje, tua experiência de gratificação e bem-estar, ela tá alta, mas vai passar algum tempo, você vai se habituar com aquele estímulo. Então, se você Com fica certeza. muito em cima só das emoções positivas, é quase que entra naquela que você falou no começo, a pessoa sempre tá correndo atrás de algo, entende? Sempre tá correndo atrás de algo. É sempre uma insatisfação e buscar um bem-estar para aliviar uma tensão pré-existente. E eu acho que o que é legal acrescentar é que nesses outros elementos, não necessariamente você vai sentir aquela felicidade momentânea. Por exemplo, se você vai investir na questão de relacionamentos saudáveis, muitas vezes a gente vai fazer coisas que não nos trazem felicidade naquele momento, mas que são importantes para a relação. Uhum. Ou a questão que a gente vai falar depois de significado. Não significa que a gente vai ficar feliz fazendo aquilo, mas a gente faz porque tem um propósito maior atrás. Exato. Perfeito. E até acho que a gente Perfeito. pode passar para essa E- questão de. Desculpa, pode falar antes. Não, pode terminar teu raciocínio. Não, ele é. Falar até para a gente falar um pouco a respeito dessa questão de propósito, que para você explicar um pouco melhor, que as pessoas muitas vezes confundem com algo muito grande e esquece que propósito, na verdade, é o que dá significado pra gente. Exato. Entra justamente, né? Propósito, significado, enfim, da forma como vocês traduzirem melhor o termo meaning, né? Que seria esse próximo item, que tem a ver com você pertencer, servir a alguma coisa de um sentido de propósito, né? Uma crença de que aquilo é importante e maior para você, né? Provavelmente, por exemplo, nós estarmos fazendo isso, o nosso objetivo é o quê? Que algumas pessoas assistam isso, né? E elas busquem esses elementos na vida dela de uma certa forma, para que já seja, digamos assim, uma orientação sobre como viver de uma forma melhor. Uhum. Nós não estamos esperando mudar a humanidade, né? Sim. É um propósito gigantesco. E, inclusive, tem... eu não me lembro quem, mas tem uma proposta dentro da psicologia positiva de que... Você se lembra disso, Júnior? De que eles pretendem que 51% do mundo tenha maiores níveis de bem-estar até o ano X. Eles tinham essa proposta. Agora, como a questão da pandemia, eu não sei. E o objetivo dessa proposta era justamente isso, né? O que eu posso fazer hoje dentro do meu ambiente, dentro da minha rotina, dentro da minha vida, que isso vai fazer um bem, né, para o próximo. É o FIB, né? Porque a gente ou não vai chegar no grande se a gente não pensar no pequenininho que a gente faz hoje. Sim. Eu não sei se você tava querendo falar. É a felicidade interna bruta? Não, né? Não Eu é a não felicidade lembro. interna bruta. Mas era um desafio que a psicologia positiva lançou, Eu e eu lembro. não sei, não recordo agora de qual autor que disse isso, né? De que eles tinham como esse objetivo de aumentar mais de 50% o nível de bem-estar a nível mundial. Só que isso foi uma proposta antes da pandemia, né? Então, agora estando há mais de um ano em pandemia, não sei como que isso está. Sabe, é uma ponte legal que você pode fazer, porque eu não lembro muito bem dos dados daquela pesquisa que falou entre questão financeira e felicidade. Você lembra? Eu me lembro. Quais são? É porque é uma coisa que a gente encontra demais, né, Aham. no consultório. O que diz a teoria a respeito de felicidade versus dinheiro, né? Eles colocam uma quantia em dólares, mas eu não vou falar quantia em dólares porque talvez a gente não consiga aplicar isso para a nossa realidade aqui. Uhum. Mas seria mais ou menos assim: se você vem de uma classe social extremamente baixa, do qual você passa necessidades, você passa fome, você passa frio, enfim, né, que você sofre das necessidades básicas de sobrevivência, né, de um ser humano com uma certa
funcionalidade, se você aumentar, né, a sua renda para um nível, por exemplo, sou uma pessoa de classe média, consigo... a questão da alimentação já não é mais um problema, né? A gente sempre tem comida na mesa, Segurança. consigo ali praticar uma atividade física, consigo ali fazer uma viagem, tirar umas férias uma vez por ano. O nível de felicidade de você sair desse nível de necessidade mesmo para um nível, por exemplo, de classe média, sim, o nível de felicidade aumenta de forma significativa. Porém, se você já tem todas essas necessidades básicas supridas e você consegue ter um certo nível de qualidade de vida, eu digo não de luxo, eu digo nível de vida saudável, né? Sem grandes endividamentos, enfim, passando de vez em quando um perrenguinho ali, mas tá tudo certo, né? Se você está nesse nível para uma pessoa, por exemplo, extremamente rica, né? Com uma condição financeira extremamente alta, os níveis de felicidade não aumentam de forma significativa. Por quê? Porque tudo que esse médio está fazendo, né, o rico faz. Só que, obviamente, o rico faz... ele tira férias. Só que ele viaja, por exemplo, de primeira classe, vai viajar para sei lá onde. Então, aqui não tem grande diferença, né? Mas a diferença existe sim, né? Por uma questão também das nossas necessidades básicas de sobrevivência estarem supridas, né? E talvez quem está assistindo ou ouvindo agora possa pensar assim: mas eu acho que eu seria muito feliz se eu tivesse um avião particular, né? Mas lembra de um conceito que a gente falou no começo, que é efeito de habituação. Então, habituação. Você talvez vai sentir um grau maior de felicidade nos primeiros momentos, entende? Lembra a história do carro novo. Então, não faz tanta diferença mesmo essa questão quando chega a um nível que você possa estabelecer suas necessidades básicas ali de segurança, segurança financeira também, abrigo, saúde, fome, descanso, né? Dormir, enfim, num lugar confortável, sem passar frio. Perfeito. Na própria... Eu tô fazendo um curso com o Scott, aquele do... Você lembra dele? Ele não chegou a dar aula pra gente, mas ele foi citado algumas vezes. Aí foi interessante ele falando de sentido, ele fala que tem o elemento do propósito, de você buscar algo pra tua vida. Tem o elemento de sensação de importância, ou seja, que as ações que você está fazendo são coerentes com a jornada. E tem o elemento de coerência, que ele fala que é um meio que estimula você a conseguir aquilo, um meio propício àquilo. Então, eu nunca parei de pensar nessa ideia. Até quando a gente fazendo um gancho com relacionamentos interpessoais, se você tem às vezes você tem um sentido, tem um propósito, só que você tem algumas pessoas ao teu entorno que não lhe ajudam tanto a florescer. Então, você conseguir, de alguma forma, fazer escolhas que mudam o teu ambiente a ponto de favorecer a tua jornada é muito importante. Até nessa ideia de sentido e propósito, né? Eles colocam ainda dentro desse conceito, eles mencionam muito a questão de fé. Não sei se você já leu a respeito algo disso, né? Porque, bom, em terapia a gente trabalha muito com questões de desesperanças, né? E uma pessoa que tem uma fé, né? Não vamos entrar em critérios assim de qual religião, mas uma pessoa que tem uma fé em algo maior, que ela acredita que o que ela está vivenciando hoje tem um sentido, tipo, estamos em pandemia, Camila, o sentido que eu encontrei para isso foi: o mundo não está nos aceitando mais da mesma forma como somos. Sim. A gente precisa melhorar, porque a gente está estragando o nosso meio, estamos acabando com a nossa natureza, estamos acabando com tudo que o mundo provém, né, que seria bom e favorável para nós. E acredito que eu vejo que nós somos, às vezes, muito individualistas no nosso dia a dia, né? A gente acredita que esse mundo é somente nosso, mas não, os animais têm que ter o espaço deles, a natureza tem que ter o espaço dela, e à medida em que a gente é invasivo e invade o espaço do outro, né, eu vejo isso, que o mundo não está nos aceitando da mesma forma, que a gente tem que respeitar mais o espaço do outro, né?
Então, à medida em que você encontra um sentido, um significado, em que você tem uma fé, né? Isso acaba, obviamente, gerando um maior conforto afetivo, emocional, né? Tanto que tem até um conceito, né, que eles falam de crescimento pós-traumático, que frente a uma adversidade, você constrói novos sentidos, ressignifica algumas visões, muda alguns comportamentos, se conecta com outros valores. Então acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Então, quando a gente Com pensa certeza. em sentido ou propósito, é tudo aquilo que vai além da gente, que não é só para nós, e sim algo que ultrapassa, Isso. como a nossa espiritualidade, a nossa fé, as outras pessoas, ser melhor para o outro, para a família. Acho que é isso. O próximo Realização. Realizações, isso. Realizações envolve o quê? Você buscar, né, obviamente, através da sua ação, do seu esforço, você buscar domínio, competência, habilidade e realizações por si só, né? Envolveria você ter esse exercício diário. Realizações tem a ver justamente com esse conceito de esforço, né? De você buscar as coisas e você se desafiar e ir criando esse conceito de capacidade. Sou capaz, né, de viver nesse mundo, de enfrentar os desafios, que tem a ver muito com o senso de autoeficácia, né? Quanto melhor os níveis de autoeficácia na sua vida, maior, né, a sua probabilidade de você se desenvolver de uma maneira mais saudável. Então, tem a ver com você acreditar no ser capaz de enfrentar o dia a dia, de enfrentar o mundo e estar disposto a enfrentar isso. Quando a gente marcou esse podcast, eu estava tentando relembrar da teoria do Seligman, do PERMA, e eu percebi que realizações era o que eu mais tinha dúvida. Aí eu reli, pensei, eu acho que agora eu entendi de uma maneira melhor, e você explicando ajudou bastante também. Mas eu percebi que esse é um elemento, assim, crucial, eu diria, porque você percebe que há uma inclinação natural do indivíduo a buscar conquista. Tanto que talvez o exemplo melhor é a tal da gamificação. Que é o exemplo de você. Você percebe quando você gamifica alguma coisa para o paciente, ou para a gente mesmo, a gente estabelece metas e comemora. Então, você, tipo, aquela conquista de ter passado uma etapa. Aquilo te move de uma maneira muito forte. Você estava falando da natação, é um exemplo de você melhorar a marca, melhorar a abraçada, melhorar o tempo, melhorar a respiração. Então, você vê que a gente tem intrinsecamente esse desejo de conquistar, de melhorar, de ser capaz, como você falou. Sim. Né? O ser humano, ele tem dentro dele essa coisa inata da nossa necessidade exploratória, né? Então, a gente tem essa necessidade. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês muito engraçado que aconteceu comigo semana passada. Por exemplo, uma das habilidades que eu não tenho muito bem desenvolvidas na minha vida é a habilidade de culinária. Porque até então, né, morava na casa dos meus pais, e se eu chegasse perto do fogão, assim, às vezes para fazer qualquer coisa, nas vezes que eu tentava me arriscar, eu sempre ouvia, nossa, mas você tá sujando fogão, sujando panela, não é assim, sabe o quê? E aí eu não tinha um campo muito propício, né, eu aceitei e falei, tá, um dia eu vou ter oportunidade para me desenvolver essas habilidades. Se a gente vê as coisas dessa forma, de uma forma mais prática, e não tipo, nossa, meu Deus, eu não sei cozinhar direito, isso vai ser extremamente limitante na minha vida. Só que como em outras áreas da minha vida, eu me desenvolvi muito bem, porque eu desafio esse senso de autoeficácia, né? No que eu tenho a oportunidade de resolver, eu vou lá e tento resolver sozinha, né? Então, como eu tenho esse senso de autoeficácia, porque eu desenvolvi em outras áreas, eu acredito tranquilamente, não, a habilidade de culinária eu vou conseguir desenvolver, né? E muitas vezes, olha que interessante, dependendo do meio e dos amigos que você tem,
Aí, muitas vezes, quando eu falava, eu falei, vou morar sozinha e tal, as pessoas me olhavam pra mim, nossa, mas e aí, como que você vai fazer em relação à comida? Eu falei, ué, vou aprender, né? Não, mas cozinhar é muito difícil, você não vai conseguir. Falei, não, gente, é difícil você se tornar um Alex Atala da culinária, né? Mas meu objetivo não é esse, meu objetivo é desenvolver habilidade de culinária para sobrevivência, né? E isso tá tudo certo, isso a gente aprende, não é habilidade extremamente complexa, né? Eu já desenvolvi outras habilidades de um nível mais complexo na minha vida. E aí, gente, eu fui cortar cebolinha. Eu não sabia que cebolinha ardia tanto o olho. Gente, eu chorei tanto, meu olho queimava. E eu não sei se é porque eu já fiz cirurgia no olho, se é porque eu tenho olho claro, mas assim, queimava meu olho, eu chorava. Eu cortei a cebolinha, uns toletes gigantesco, assim. Aí, a hora que a minha irmã chegou em casa, eu falei assim, olha a minha cebolinha cortada, que catástrofe. Aí eu fui e falei assim, aí ela falou assim pra mim, não, deixa aí, da próxima vez que você comprar cebolinha, eu pico para você. E eu sou daquelas assim, não, eu tenho que aprender sozinha a fazer as coisas. O que eu fiz? Gente, fui lá, na outra vez que fui cortar a cebolinha, eu pensei, tá, eu tenho meu olho mais sensível, como eu vou resolver isso? Gente, eu coloquei meu óculos de natação. Excelente. Já ficou muito melhor do que da outra vez, né? Eu mostrei para minha irmã, eu falei assim, olha, tá melhorando a minha picada de cebolinha. Ela olhou assim para mim e falou, eu não acredito que você tá com óculos de natação para picar cebolinha. Eu falei, ué, se meu olho arde, eu vou fazer o quê? É isso, gente. Realizações é isso. Não é realizações gigantescas, né? De você se tornar igual eu falei, né? O Alex Atala, que é o cara do Brasil mais premiado dentro da culinária. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é o quê? Quanto mais você resolve sozinho, por si só, pequenas coisas no dia a dia, picar uma cebolinha, enfim, o que aparecer de desafiador é você se jogar nesse desafio, né? E aí você vai criando esse senso de eficácia. Eu consigo. Aí quando aparece um desafio, você não vai ficar nessa negociação interna, será que eu consigo? Não, você já entra assim, o que eu vou fazer para conseguir? É problema-solução. Você acaba resolvendo as coisas de uma maneira muito mais prática do que emocional. Sensacional. Então, eu acho que esse conceito envolveria isso. E olhar para a dificuldade com um olhar de resolução de problema, né? Isso acho que é, tipo, crucial. Acho que foi muito bem abordado. Porque quanto mais você vai fugindo das situações, menor vai ser seu senso de autoeficácia. Menor você vai acreditando na sua capacidade e menos coisas de fato você vai realizando. E a importância também do ambiente, né? Porque você vai pegar o conceito de autoeficácia do Bandura, tem algumas coisas que interferem no teu senso de eficácia, quando você se sente capaz. E uma delas é a fala de alguém na qual você aumenta, por exemplo. Se alguém fala que você não consegue e essa pessoa você julga que ela é importante, ela tem habilidade no que você quer fazer, isso interfere um pouco no teu senso de eficácia. Óbvio que isso não vai te travar se você tiver uma boa estratégia de coping, de diferenciar, de entender que aquilo não representa a tua noção de eficácia como um todo. Mas eu só queria colocar um adendo aqui da importância do ambiente, muitas vezes. A gente falou do ambiente que incentiva. Então, essa eficácia, muitas vezes, ela é ajudada ou comprometida por históricos, por fala de terceiros e por... Puta, eu não lembro mais. É aquela história, né? Quando o seu filho tem um desafio para enfrentar no colégio, se você olha para a cara dele, você pensa, será que meu filho vai conseguir? Se você ali já começa a desafiar a capacidade do teu filho, e é aquilo, né? Desde criança, a gente começa a se ver pela forma como os nossos pais nos veem, né? Não significa que você vai ser totalmente determinado por isso, mas já começa ali esse ambiente, né, te dizendo, você não vai conseguir. E isso é muito real, viu?
Eu vejo muito no dia a dia, muitas vezes algumas coisas, as pessoas olham e falam assim, ah, mas você não vai conseguir, né? Se eu fosse dar validade para o que as pessoas falassem que eu não fosse conseguir, meu Deus, tava lá, camada. Exatamente, né? A gente acaba tendo um entorno, às vezes, invalidante, muitas vezes. Exato, exato. Bom, e o último que foi recém-acrescentado é o vitalidade, não é? Certo? Que seria? Seria mais ligado à saúde física, certo? Perfeito. Como se alimentar bem, dormir bem e se movimentar. Que é a ideia de uma visão mais sistêmica do bem-estar. Óbvio que as atividades físicas, alimentação boa, ela em si é boa para tua saúde, mas também afeta a tua noção de felicidade. Até pensando no sentido de se você não tem uma disposição física tão grande, talvez você não tenha tanta energia para correr atrás do que faz sentido para você, de ter realizações, né? Querem acrescentar? Eu acho que Sensacional, que entra dentro de tudo isso que a gente tem falado, né? E se nós formos pensar, né, saúde em termos física e mental, né, são coisas complementares. Por isso que eu sempre costumo dizer para os pacientes, atividade física não é uma escolha. Você não tem que entrar nesse processo de escolha. Ah, eu vou fazer ou não. Não, tem que fazer e ponto final, né? É igual você querer sair com o teu carro sem colocar combustível. Sim. excelente analogia. Não, né? Você só vai conseguir andar com o teu carro se ele tiver combustível. Se você não faz atividade física, uma hora o teu carro vai dar problema. Eu acho até que nisso é legal lembrar de que nem sempre a gente vai se sentir bem fazendo, mas a gente faz por conta do bem-estar depois. Sendo honesta, eu detesto fazer atividade física, mas eu faço 5 vezes por semana, porque eu sei os benefícios que isso traz para o meu corpo. Exato. E a gente tá interligado, o mental, o físico, então eu acho importantíssimo. Por exemplo, eu gosto de fazer atividade física, mas não é toda atividade física que eu gosto. Uhum. Por exemplo, correr é uma coisa que eu já gostei, só que hoje em dia eu não gosto tanto, porque eu me lesionei, tive que fazer muita fisioterapia, enfim. Hoje em dia eu não gosto muito de correr. Se eu for colocar numa escala de 0 a 10, para mim natação é nível 10. Para mim correr tá lá no nível 5. Mas, por exemplo, agora no momento que a gente está vivendo atualmente, eu não estou podendo nadar. E aí, se eu não estou podendo nadar, eu não vou fazer nada? Uhum. Não, eu vou tolerar, né, a minha frustração de correr. E, na verdade, se eu for correr, eu vou desenvolver o meu senso de tolerância à frustração, vou aumentar a minha autoeficácia, porque a hora que eu... E é aquilo, né? Ai, gente, qualquer coisa a gente tolera por 15 minutos. É melhor você correr 15 minutos do que você, por exemplo, não fazer nada. Se você fez alguma coisa, aquilo já vai ter um impacto positivo, tanto mentalmente quanto fisicamente mesmo. Perfeito. E acho que é legal acrescentar também a questão do descanso e da alimentação, porque eu vejo que hoje as pessoas são muito imediatistas. Então, muitas vezes deixam essa questão de se alimentar bem de lado, ou não dormem o suficiente para ficar assistindo alguma coisa, para fazer outra, e isso interfere diretamente no nosso nível de bem-estar. Com certeza. Uma rotina regrada é fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Saí uns dias atrás com um amigo, e ele é aquele tipo de pessoa que gosta de sentar, beber, que não tem hora para ir embora dos lugares. Tanto que, assim, eu tô adorando esse período de pandemia para sair com ele, porque é aquela coisa ali. E eu sou assim, tipo, vou sair para jantar, eu vou ficar 2 horas ali, vou jantar, vou tomar a minha tacinha de vinho, também não bebo muito, e acabou, vamos embora. Né? Ele é daquele tipo assim, que tem que ficar até fechar o lugar. E aí, ele sempre fala assim, nossa, mas você é muito ansiosa. Você fica 2 horas e você já quer ir embora.
Eu falei assim para ele, é que isso é uma atividade que me dá prazer na minha vida, né? Que eu sinto bem-estar. Mas para mim eu sinto bem-estar também se eu chegar em casa, eu dormir antes da meia-noite, eu acordar cedo, eu fazer uma atividade física, eu sentir que o meu outro dia foi produtivo. Então, para mim, se eu ficar ali simplesmente mais tempo, né? No outro dia eu vou estar cansada e isso não vai fazer com que eu faça outras atividades. Então, eu sair para jantar, tá, eu gosto muito de sair para jantar, eu gosto muito de praticar atividade física, eu gosto muito de estudar. Então, se eu não fizer todas essas atividades, se eu fizer só uma delas, eu não vou me sentir bem. Perfeito. Bom, tenho que confessar algo, eu tô assustado porque parece que a bateria aqui tá meio que acabando, então eu vou sugerir, infelizmente, pra gente. Fazer uma finalização. Eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus do céu, não pode acabar assim sem eu gravar o que a gente tá falando, que tá muito legal, tá muito divertido, eu acho que a gente produziu bastante coisas interessantes aqui. Então, quer começar falando? Cá, muito obrigada pelo convite. Você é muito didática, muito clara na fala, cheia de conteúdo. Obrigada por ter acrescentado aqui. Eu também quero agradecer. Obrigada. Pode falar. Eu quero agradecer pelo convite de vocês. Adoro fazer esse tipo de programação. Vocês podem me convidar. Essa é uma das atividades que gera bem-estar em mim. Eu sei que às vezes eu não sou uma pessoa muito acessível por WhatsApp, enfim. Eu acabo sendo meio direta e prática, mas eu amo fazer essas coisas. Sempre que vocês quiserem, eu arrumo um horário na minha agenda e a gente abre papo para discutir sobre algum tema. Não fala isso, e falei pro Hugo também não falar esse tipo de coisa pra gente. Porque senão a gente vai ficar chamando sempre. Coisas ruins não vão acontecer. Mas muito obrigado pela tua presença, foi um episódio muito interessante. Me ajudou a perceber bastante coisas a respeito da teoria e acredito que quem tá ouvindo ou assistindo também se beneficiou bastante. Beleza? Brigadão. E obrigado você que tá assistindo. Só se alguém aqui chegou até o final e não deu um like no vídeo, não se inscreveu, faça isso, porque ajuda bastante. Se você tá assistindo pelo YouTube, se você tá assistindo pelo Spotify ou pelo Apple, corre lá no YouTube e dá essa moral pra gente, beleza? Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijos.